Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos Romanos. Aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Aos Romanos 5, do 1 até o 5. Diz assim o texto sagrado: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Podeis assentar. A carta aos Romanos, ela trata de um tema relativo à nossa salvação, que é abordado com uma linguagem forense, uma linguagem judicial. Paulo estrategicamente valeu-se dessa linguagem, porque é sabido que os romanos em muito avançaram em relação ao seu direito, às garantias jurídicas e à justiça em sua ordem jurídica. E o termo-chave desta carta é a palavra justificados, ou justificação. Essa expressão foi o estopim da reforma protestante. A discussão que ensejou a reforma do século XVI foi acerca do sentido desta palavra, entre outras coisas. A Igreja Romana sempre entendeu justificação como um processo, não como ato único ou instantâneo. Entendeu justificação no sentido que damos aquilo que nós preferimos chamar de santificação. Esta sim, a santificação para nós é um processo em curso, onde o cristão vai crescendo cada dia mais, na medida em que se alimenta da palavra, busca diligentemente a Deus em oração, ele vai crescendo em espiritualidade, em santidade, ele vai sendo modelado pelo Espírito Santo à imagem de Jesus. Na linguagem da Bíblia, ele produz a 30, depois a 60, depois a 100, ou seja, há uma progressividade na caminhada cristã. No entanto, para nós, justificação não se refere à santificação. Para a Igreja Romana, justificação seria definida como o ser tornado justo. Ser justificado seria ser tornado justo, no sentido de ser perfeito, sem injustiça. De maneira que ninguém estaria, então, absolutamente agora justificado diante de Deus, mas num processo para sê-lo, e isto para o católico em relação ao próprio católico que foi batizado, que participa dos sacramentos, que está dentro desse processo. Para nós, entretanto, irmãos, justificação não significa ser tornado justo. É, como disse eu, aqui um termo forense, um termo judicial, o que não é de se espantar, já que a carta foi endereçada à igreja que estava em Roma, e Roma, como eu disse, estava muito
avançada em suas instituições jurídicas e usava uma rigorosa linguagem judicial. Justificado aqui tem o sentido antagônico ao de condenado. Justificado refere-se ao resultado de um processo, a um tipo de sentença, uma sentença que absolve, uma sentença que declara alguém inocente. Ser justificado não está em oposição a se tornar injusto, está aqui em oposição a ser condenado. Isso fica muito claro quando nós lemos a carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Nós vemos claramente a linguagem forense, a linguagem judicial. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como quem diz, se o juiz nos absolve, quem pode ser contra nós, nos acusar? E aí ele diz a razão pela qual Deus nos é favorável. Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Veja claramente que justificação está em oposição à condenação. A Bíblia diz: se Deus é quem nos justifica, quem nos pode condenar? Trata-se, portanto, de uma sentença declaratória de absolvição, de inocência. Tanto que diz também antes: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não há acusação que possa prosperar se Deus já nos inocentou das acusações. É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Essa é a base pela qual somos justificados. É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. O fundamento pelo qual nós fomos absolvidos, inocentados de acusações, justificados e não condenados, é que Jesus morreu substitutivamente em nosso lugar, levou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está agora à direita de Deus como nosso advogado, intercessor, sumo sacerdote. Se Deus nos favorece, quem pode estar contra nós? Justificação, portanto, é um ato instantâneo, não um processo. É um ato de Deus que nos absolve de condenação. Por isso que nessa carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, está dito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para o crente foi justificado. Paulo está falando disso. Tanto que ele usa o tempo pretérito, ele usa o passado. Ele diz no texto de Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados. Não é algo que está em andamento, é algo consumado, é algo que já aconteceu. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós fomos justificados diante de Deus através da fé em Jesus Cristo, não por nossas obras. Se fôssemos julgados à luz de nossas obras, nós seríamos condenados. Por isso que em Romanos, no capítulo 3, a Bíblia diz nos versos 19 e 20: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, a lei de Deus, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem o conhecimento do pecado. Diz o texto que a nós que estamos debaixo da lei, só nos resta no tribunal de Deus, se fôssemos ser contados por nossas obras, o silêncio. Nossa boca não teria justificativa para o que fizemos, estaria fechada. Todo mundo seria condenável diante de Deus, pela lei,
pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhum ser humano pode ser justificado diante de Deus, mas apenas condenado. Mas o texto diz que o que a lei tem de boa e de vantajosa para nós é que por ela veio o pleno conhecimento do pecado. Ela diz o que é pecado e o que não é. Ela diz quais são as consequências do pecado. E ninguém vai ser conduzido à fé se primeiro não se enxergar no espelho da lei. Ninguém vai ser conduzido à fé salvadora se primeiro a espada da lei não ferir a sua consciência. É preciso essa constatação de que somos condenáveis, de que somos culpados no tribunal de Deus, de que somos devedores, de que não podemos nos salvar a nós mesmos, de que o pecado que praticamos é grave, a fim de que, reconhecendo isso, nós abominemos os nossos caminhos, escolhas, nossos tropeços e, acima de tudo, a nossa natureza arruinada, que nos conduz a um tipo de vida de transgressão a Deus. Mas depois que o homem tem esse diagnóstico da lei, ele está pronto para também receber luz do Evangelho, para saber o que foi feito por ele na cruz de Cristo. Se eu pregar o Evangelho a pessoas que não se sentem ainda confrontadas pela lei de Deus, elas vão ouvir, e isso vai lhes passar desapercebido. Se eu apresento a cruz, mas a pessoa não se vê como pecadora, ela não vê sentido na cruz. Talvez veja um ato de abnegação de Cristo, alguma expressão de amor ou mesmo de injustiça do mundo para com ele, mas ela é incapaz de ver que ali é o único recurso de salvação para ela, porque ela ainda tem em que pensar, poder apoiar-se. Ela ainda julga-se não tão culpada ou capaz de fazer ela própria compensação por seus erros. É primeiro necessário que haja o confronto da lei. O pregador do Evangelho tem que ser também um profeta. Os profetas eram aqueles que confrontavam a nação com os seus pecados. Por isso, irmãos, nós reputamos como um grande equívoco certos pregadores dos dias de hoje, que deixam igrejas repletas, porque falam de Cristo, sim, falam da cruz, sim, mas eles não confrontam o povo com os seus pecados. Eles imaginam que seja possível alguém ter fé salvífica em Jesus sem o arrependimento. Jesus é apresentado não como o Salvador, mas como alguém que vai abrilhantar a vida daquelas pessoas. Elas não terão que deixar uma vida velha para receber uma nova de Cristo, mas aquilo que elas já são e fazem agora vai ganhar apenas mais vigor com Jesus na vida delas. E apresenta-se dessa maneira apenas terapêutica a pessoa de Jesus, sem se falar no arrependimento, sem confrontar o pecado. Podemos deixar igrejas repletas com esse discurso. Afinal de contas, a imagem ocidental de Jesus como aquele ser caridoso que acolheu crianças, que curou leprosos, é muito aceitável. Mas essas pessoas não querem lembrar que Jesus reprovou os fariseus. Disse à mulher samaritana que o homem com quem ela vivia não era seu legítimo esposo. Essas pessoas não gostam de lembrar-se de como Jesus confrontou também os pecadores. Mas nós temos que pregar a lei. Numa sociedade que nega o pecado, a culpa, numa sociedade que acredita que em certas áreas, como a área sexual, não existe mais o certo e o errado, que valoriza apenas a felicidade, o bem-estar pessoal das pessoas, as pessoas estarem de bem consigo mesmas. Nessa sociedade cabe-nos ser pessoas que incomodam, ser perturbadores. Nesse sentido, Jesus disse: eu não vim trazer paz ao mundo. Ou seja, eu não vim trazer paz ao mundo enquanto mundo.
Ele trouxe paz para o crente. Ele disse aos seus: a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Uma paz que o mundo quer para continuar nos seus pecados. E portanto, irmãos, nós temos que apresentar a lei. Nós temos que ferir para curar. Nós temos que abalar as estruturas para abrir frestas, para a luz entrar. Nós temos que mostrar ao homem que ele é pecador, que o pecado é grave, que o juízo de Deus não se rebaixa aos níveis dos padrões morais da sociedade, mas são mais elevados. E assim, quando alguém se tocar de sua condição, enxergar-se no espelho da lei, então, quando lhe apresentarmos a Cristo, ela vai ver ali o refúgio na tempestade, o castelo forte, em meio às flechadas do inimigo, o lugar de abrigo, de segurança, onde não há condenação. E então é que a fé desponta, a fé salvífica. Ela não é a admissão de um dogma, o assentimento mental a uma doutrina, a apresentação de uma lição de escola dominical. Não, a fé salvadora é um agarrar-se a Cristo. A expressão agarrar-se diz muito bem, não é alguém que vem a Cristo com uma forma comedida, é alguém que se lança aos pés do Senhor, como aquela mulher que se lançou aos pés de Jesus, enxugando lavando os seus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. É um lançar-se nos braços dele, é um correr para ele, para o lugar de abrigo. Essa fé, acima de tudo, é uma fé existencial, que invoca Cristo, que chama o Salvador. E é por essa fé que somos justificados. Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não é que Deus esteja dizendo que as obras da lei não são importantes. É que Ele está dizendo que pelas obras da lei nós não seremos salvos. Nós não as temos como o padrão dele o requer. Nós só podemos chegar a Ele através da fé em Jesus Cristo. E em Romanos 5:1 diz então: tendo sido passado, justificados, já aconteceu, ato instantâneo, fomos absolvidos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão paz com Deus traz uma linguagem relacional. Não é aqui a paz de Deus, o sentir-se em paz. É a paz com Deus, é a pacificação de um relacionamento que estava tenso. Paulo diz em Romanos 8 que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, que os que estão na carne não podem agradar a Deus, que Deus, como juiz, segundo a lei, deve nos condenar, que Deus está contra nós pelo pecado. Portanto, o relacionamento do homem em sua condição natural com Deus é de inimizade. E Deus, para ele, é o juiz que deve julgá-lo e condená-lo. Deus está irado contra ele, para usar uma linguagem bíblica que o mundo de hoje não gosta de ouvir. Mas através da fé em Jesus, nossa dívida é quitada, nossa culpa é compensada, o preço da redenção é pago, e por Jesus Cristo a tensão se acaba. Agora estamos justificados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados. Agora Deus não é mais o nosso juiz, é o nosso Pai. Agora nós temos a adoção de filhos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, só tem 3 pessoas: Deus, que é o Pai, nós que somos justificados, eu, você, e Jesus Cristo, aquele por meio de quem nós temos paz com Deus. A mensagem evangélica é essa:
Não há forma de eu ter paz com Deus, relacionamento com Deus, senão através de Jesus. Não há alusão a santos, não há alusão a Maria, não há alusão a sacerdotes humanos que absolvem num confessionário. Não, através da fé em Jesus, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o simples evangelho. A mensagem desta Bíblia é Cristo e este crucificado. É o dizer de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o texto segue no verso 2: pelo qual, ou seja, por intermédio de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós tivemos entrada à graça de Deus através da fé. No sistema sacramental do romanismo, os meios da graça são aquelas cerimônias, o batismo, que o infante nem tem consciência de estar recebendo, depois o crisma, a absolvição no confessionário e os demais sacramentos, que são reputados como meios de graça, como se a graça de Deus fosse alguma coisa substancial, conferida por meios mecânicos. Mas aqui está dito que nós temos entrada à graça de Deus pela fé. Não por uma cerimônia, por um ritual, mas pela fé nós tivemos entrada a esta graça. Por Jesus, nós tivemos entrada pela fé a esta graça. A palavra graça significa favor imerecido. Logo, nós fomos justificados imerecidamente, porque não foi por obras, foi pela fé. Não foi pelo que fizemos, foi pelo que Jesus fez. Nós temos paz com Deus, não pelos nossos méritos, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. É interessante que o apóstolo não diz: tivemos entrada pela fé a esta graça na qual devemos ficar firmes, podemos ficar firmes. Mas ele faz uma afirmação categórica: na qual estamos firmes. A graça, irmãos, nos fisgou. A graça nos prendeu. Eu lembro-me quando eu era criança, que usavam um artifício para pegar passarinhos, que por sinal, quando eu lembro hoje, naquela época eu já achava uma maldade, hoje quando eu me lembro, vejo ainda mais a maldade daquilo. Eles punham um visgo nos pequenos galhos da árvore. Quando o passarinho ficava lá, ele ficava preso, então eles pegavam o passarinho. Às vezes ele pregava tão fortemente que machucava a perninha dele quando iam tirar. Mas é essa cena que eu lembro aqui de uma maneira positiva, não da forma negativa como se fazia com o passarinho. Como a graça nos prendendo. Quando nós tocamos nela, nós ficamos presos nela. Tivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, ela nos segura. Entramos a ela pela fé, agora é ela que nos segura. É ela que nos sustenta. Nós nos lançamos aos braços de Jesus. Quando o fizemos, deixamos de controlar as nossas próprias vidas, que a Ele confiamos. Agora Ele é o Senhor dela. Agora Ele é o guardião dela. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O salmista diz: o Senhor firma os passos do homem que no seu caminho se compraz. Aí ele diz: se cair, se este homem cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É curioso esse texto de Salmo. Por quê? Porque ele diz: se nós cairmos, se eu cair foi porque eu soltei a mão de Deus. Eu, como crente, se não vigiar, não for diligente, me precipitar, eu posso cair. Se eu cair é porque eu soltei a mão de Deus em quem eu estava me segurando.
Mas diz que se ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu soltei, mas ele não soltou a minha. E o Senhor levanta o crente de novo. O Senhor ergue o crente outra vez, pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O crente se alegra, se gloria, na esperança de um dia estar diante de Deus no céu, na esperança da glória de Deus. Ele tem essa esperança segura, ele já pode se gloriar agora, porque a graça a qual ele teve entrada pela fé o firma, o segura. Se ele cair, o Senhor ainda está lá para erguê-lo, para levantá-lo, para colocá-lo de novo na rota, no caminho, na jornada. Esta segurança que o crente tem é que faz ele se gloriar na esperança da glória de Deus. A fé, nesse sentido, ela tem uma boa impaciência, porque ela se gloria na glória que ainda vai vir. Ela está tão segura do porvir, que já se alegra presentemente, já se gloria na glória que vai se manifestar no porvir. A segurança de salvação, a certeza de salvação que o crente tem através da pessoa de Cristo. No verso 3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando diz que nós nos gloriamos nas tribulações, tem a ver com tudo o que foi dito antes. A segurança que eu tenho de que eu vou para o céu, de que eu estou em paz com Deus, de que eu entrei na graça, que Deus, por sua graça, agora cuida de mim, faz eu enxergar a tribulação de uma outra forma. A tribulação vai vir, a dificuldade vai vir, mas eu vou saber que eu estou guardado para o céu. Por isso que nós nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que elas são temporárias, porque nós sabemos que elas são momentâneas, porque sabemos que elas não têm a palavra final sobre a nossa existência. É a compreensão da graça, da justificação, de estarmos em paz com Deus, de sermos preservados pela graça de Deus, de que vamos estar diante de Deus no céu. É essa segurança que nós temos, irmãos, que faz com que nós não sejamos desanimados pelas tribulações, nos gloriamos nelas. Sabemos que a leve e momentânea tribulação só produzirá um eterno peso de glória. Sabemos que por tribulações haveremos de entrar no reino de Deus, que elas são temporárias, que o que irá permanecer é a glória. E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Se nós enxergarmos as tribulações à luz da graça que temos, do que somos em Cristo Jesus, então a tribulação se tornará produtiva. Ela não vai tirar, ela vai produzir. Vai produzir paciência, vai produzir perseverança. Porque na tribulação eu irei me confortar com a certeza do que virá. Porque a tribulação tornará o céu muito mais maravilhoso ainda. Porque a tribulação do tempo presente fará a minha meditação acerca do céu se tornar mais gloriosa pelo contraste da glória futura com as dificuldades que eu passo agora. Talvez se nós vivêssemos aqui no bem bom, poderíamos em determinado momento esquecer da esperança maior. Tirarmos da nossa lembrança a glória do porvir, mas diante das tribulações, o nosso recurso de conforto é se lembrar do céu, é lembrar-se das promessas de Deus, é pensar naquilo que temos em Cristo Jesus. A tribulação força-nos a isso. E nesse momento, irmãos, a glória se torna mais maravilhosa, a esperança se torna mais maravilhosa, porque nós sabemos que ela, consumada, vai tornar todas estas coisas que passamos agora esquecidas,
Por isso Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque ele tem o olhar mais voltado para o céu. A tribulação produz paciência, perseverança. E a perseverança, a experiência. Que experiência? A experiência da autenticidade da minha fé. Quando o crente passa por tribulação, e ele se conforta, trazendo à memória o que ele sabe sobre quem ele agora é em Cristo, a promessa divina que ele tem. Quando ele traz estas coisas à memória e se fortalece nelas, e a tribulação produziu essa meditação para ele se fortalecer nestas coisas, ao mesmo tempo ele vê que sua experiência cristã é autêntica, porque ela passa pela prova e aguenta e fica firme, porque a esperança que ele tem não se dilui no meio da dificuldade, mas se fortalece nela. A tribulação produz paciência ou perseverança, e esta produz experiência, experiência de autenticidade. Eu estou confirmando, eu estou de pé diante de desafios e dificuldades, me assegurando de que Jesus está comigo, de que Jesus é por mim, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? É legítima a minha fé, ela aguenta a prova do fogo, ela aguenta passar pela fornalha, ela não desaparece em meio às dificuldades, mas ela sai vitoriosa como ouro refinado pelo fogo. E a experiência produz a esperança. E vendo a autenticidade, o crente se fortalece ainda mais na convicção de que lhe aguarda o céu, de que lhe aguarda estar com Deus no porvir, em glória. E diz aí o verso 5: e a esperança que nós temos não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vou explicar esse texto de uma maneira mais ligada ao conforto e outra de maneira mais ligada à santificação. O amor com que Deus nos amou, pelo qual Ele enviou Jesus ao mundo, agora é pelo Espírito Santo derramado em nossos corações, para que nós possamos amar com o mesmo amor com que Deus nos ama, amar a Deus com o amor com que Ele nos ama, amar o próximo em Deus, ou seja, porque Ele é a imagem e semelhança de Deus, com base no amor que Deus tem por nós. Não é mais o nosso afeto natural. O sentimento humano é o amor de Deus, sobrenaturalmente derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, isso traz um conforto, porque eu sinto este amor com que Deus me amou dentro de mim, no meio da tribulação, no meio da dificuldade externa. Eu sinto o amor de Deus internamente dentro de mim. Se a tribulação quer apagar o fogo que está aqui dentro, o Espírito Santo está atiçando o fogo para que ele se mantenha aceso. É assim que o intérprete fala de um dos quadros na peregrinação do peregrino de John Bunyan. O inimigo quer apagar, mas Deus está lá acendendo. Eu estou sentindo o amor de Deus na minha vida. Eu não posso ser absorvido pela amargura, porque eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu não me perco no ressentimento, na dor, porque eu sinto o amor de Deus em meio às tribulações, porque eu sinto o amor de Deus derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Mas isso tem a ver também com a nossa santificação, porque veja só, quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando da própria natureza divina. João diz: Deus é amor, é a natureza de Deus. Tanto que esse amor é nos comunicado pelo Espírito Santo, que habita em nós. O amor de Deus é a própria essência de Deus. Mas como eu disse, é o amor que Deus teve por nós, que agora está em nós, para que amemos a Ele. Para que amemos a Ele com amor, como diz o apóstolo Paulo, incorruptível. Um amor que não se degrada, porque é um amor divino, um amor alimentado pelo Espírito Santo.
É este amor a Deus que é o motor da nossa santificação, do nosso crescimento espiritual. Porque a Bíblia diz que quem ama cumpre a lei. Se eu amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, eu não vou tomar o seu nome em vão, nem vou me prostrar diante de ídolos. Eu vou reservar tempo para adoração. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, como parte do amor que eu tenho a Deus, não vou adulterar com Ele, não vou levantar falso testemunho contra Ele, não vou matá-lo, não vou odiá-lo. O amor é o cumprimento da lei, é o vínculo da perfeição. Na verdade, a própria lei de Deus é uma expressão de amor, porque é uma coisa que este mundo não sabe, mas não existe amor sem ódio. A Bíblia diz: amai o bem, aborrecei o mal. Quando falam por aí de discurso de ódio, que os discursos têm que ser de paz, mas não existe amor sem ódio. Se eu amo o bem, eu aborreço o mal. A lei nos ensina, com respeito ao casamento, que devemos amar a fidelidade. Logo devemos odiar a infidelidade. Aqui não tem nada a ver com amor a pessoas ou desamor a pessoas, mas aos valores contidos ali. Nós vemos que a Bíblia diz que nós não devemos levantar falso testemunho, então nós devemos amar o nosso próximo e aborrecer a mentira. Todo amor corresponde a algo contrário, que deva ser odiado, um desvalor, que deve ser aborrecido. A lei é uma expressão daquilo que Deus ama. E quando o amor de Deus é derramado em meu coração, eu encontro inclinação para cumprir a lei de Deus. E uma outra discussão, também levantada durante a reforma, foi a ligação entre a fé e o amor. A igreja romana entendia que a fé sozinha não salva. Era preciso amar, ou seja, ter obras. E ela dizia, para fazer um trocadilho, só para fugir do problema: nós não somos salvos, Paulo diz, por obras da lei, mas devemos ser salvos por obras de amor, que são obras praticadas depois da fé. O amor era apresentado na visão romanista como uma coisa que deveria se somar à fé para criar mérito para a salvação. Eu receberia o amor de Deus e depois eu deveria pôr esse amor em prática para merecer a salvação. Havia uma relação dentro dessa visão de antecedente e consequente. A fé vinha antes e o amor vinha depois. Mas não é essa a relação de Paulo aqui. Paulo diz que somos salvos pela fé, justificados pela fé, e há passagens inúmeras da Bíblia que diz que a fé é do coração. É lícito, disse Filipe ao eunuco, eu te batizasse e crês de todo o coração. A Bíblia diz que com a tua boca confessares Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos, serás salvo. Note, a fé é sempre colocada como uma fé do coração. A fé abre o coração do homem. Ela abre o gargalo da garrafa para receber conteúdo. A fé, ela abre o nosso coração em receptividade para que coisas de Deus venham ao nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou que ele seria recebido pela fé. João diz, a todos quanto o receberam, ou seja, a Jesus, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A fé é receptiva. A fé abre o coração do homem para receber. E a fé abre o coração do crente para receber o amor de Deus. Logo, a relação da fé com o amor seria mais parecida, não com a relação entre um dominó que bate no outro e segue, de antecedente e consequente, mas a relação da fé com o amor seria parecida com a relação de forma e matéria, recipiente e conteúdo. Uma garrafa com água, a água não está depois da garrafa, está dentro da garrafa, passa a ser uma coisa só. A fé abre o coração e o amor é derramado, a partir daí são inseparáveis. A fé agora, ela está tendo como conteúdo o amor, ela abre o coração para a graça de Deus, ela abre o coração para Jesus, ela abre o coração para o amor de Deus. E assim como uma garrafa com água
Depois que a garrafa já tem água, não existe mais antes e depois, é uma coisa só. Assim também a fé, quando recebe o amor. É como o ferro. Lembram-se daqueles filmes, alguém fazendo uma espada, coloca lá a espada no fogo e tira a espada ainda para ser martelada, ela incandescente, na chama. Ali é inseparável o ferro e o fogo, é uma coisa só. Pois a nossa fé, quando recebe o amor de Deus, ela recebe o fogo do amor de Deus. Torna-se uma coisa só. Por isso que Paulo diz em Gálatas, no capítulo de número 5, o seguinte, no versículo de número 6: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, o rito judaico ou a ausência dele, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Uma tradução melhor diz a fé ativa pelo amor. A fé do crente é uma fé viva, através do amor. Isso quer dizer, irmãos, que se fé e amor se tornam inseparáveis. Nós não podemos, a partir da conversão, falar de alguém que tem fé e não tem o amor de Deus. Nós não podemos falar dizendo, você tem fé, mas precisa ter amor e precisa que esse amor gere obras para ser salvo, como se houvesse uma possibilidade de separação. Quando o amor é derramado no coração que se abriu pela fé, se torna uma coisa só. É a fé ativa pelo amor, é a fé que opera pelo amor. Por isso, necessariamente, o crente estará em santificação. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta em si mesma, é porque ele quer falar de uma fé que é viva. A fé morta é aquela que só dá assentimento à doutrina, não dilata o coração para receber nada. A fé viva é a fé que abriu o coração e recebeu o amor. Ela está ativa, ela está operante, ela está viva na força do amor de Deus, que está irradiando-se sobre ela. E o texto diz então: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma das dificuldades das pessoas, às vezes, de entenderem a Bíblia, é por causa de certas linguagens da teologia que se afastam do que deveria ser a forma correta de se apresentar. Às vezes se fala do pecado como uma coisa em si, como algo substancial, mas o pecado é a ausência. Tanto que aqui em Romanos 5, diz assim no versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Note como ele retrata pecadores fracos. O que é fraco? É sem força. O pecado não é uma coisa positiva, é negativa. Não é presença, é ausência. O que eu quero dizer é que a escuridão é a ausência da luz, não é uma coisa em si. O frio é a ausência do calor. Quando a Bíblia diz que nós temos uma natureza pecaminosa, não é uma coisa em si a natureza pecaminosa, é aquela natureza com a qual Deus nos criou, mas arruinada pelo pecado, enfraquecida pelo pecado. Imagine uma pessoa muitos dias sem comer, e ela não tem força para sair da cama, não tem força para caminhar, ou eu digo que ela está doente, ou que ela está fraca, certas coisas ela não consegue fazer, mas não é por causa de algo, é por causa da falta do que deveria estar lá. E assim, quando nós dizemos que o ser humano caído, arruinado, ele não consegue fazer o que Deus manda, é porque ele é fraco. Ele foi enfraquecido, arruinado pelo pecado. Foi devastada a sua natureza pelo pecado. E ele é escravo da cupidez, que Paulo chama de concupiscência, que é o que é colocado como a raiz do pecado. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus a ninguém tenta, nem é tentado pelo mal. Diz Tiago, cada um é engodado pela sua própria concupiscência. O que é a cupidez? O que é a concupiscência? É exatamente o desejo de autossatisfação. É como se o homem, vamos falar do religioso,
ele quisesse um bem, mas ele faz uma curva e volta para si mesmo. Imagine um filantropo que começa falando bem de obra de caridade, ajudar os pobres, monta uma instituição para fazer isso e aquilo, mas depois os holofotes vêm sobre ele, a glória terrena chega a ele, ele se orgulha, se envaidece. Ele começou querendo fazer o certo, mas ele fez uma curva e voltou para o seu próprio ego. É como uma pedra lançada que vai perdendo a força e vai fazendo a sua curva. É alguém que ajuda os necessitados. Depois diz, eu vou ser um político para ajudar mais pessoas. Talvez haja alguma sinceridade no que ele diz. No início ele vai com todo o idealismo, mas depois entra a corrupção, ele faz a curva, ele volta-se para a sua própria cobiça, para a sua própria satisfação. Se nós repararmos, os pecados muitas vezes têm a ver com coisas boas que Deus criou. Deus criou o sexo como uma coisa boa. Mas aquele que tem sexo antes do casamento, fora do casamento, é aquele que exatamente não soube colocar a sexualidade nos limites certos. Ele ficou tomado pela concupiscência. O que é tomado pela gula, da mesma forma, o alimento é importante, mas aí ele se enfraquece para sair daquilo. É o preguiçoso que se enfraquece pelo descanso. Então o homem tem essa situação que a Bíblia representa ele como um fraco, capaz de fazer o bem. Ele se dispersa no caminho, ele sai da rota. Mas o amor de Deus é exatamente essa coisa que nos direciona para Deus. Não tem curva, vai direto para Ele. O crente vive para a glória de Deus. O crente vive para a glória de Deus. Por isso que santificação é uma questão de eu estar ligado a Cristo. Andai no Espírito, e vocês não vão satisfazer a cobiça da carne, diz o apóstolo Paulo. Assim como recebeste a Cristo, assim também andai nele. 1 aos Coríntios, segui o amor, você já está em vocês, sigam a Ele. Permaneçam no amor, nisso que Deus colocou em vocês, e vocês vão dar frutos. Quando nós pecamos, é quando nós deixamos de nos apropriar daquilo que Deus colocou em nós, e agimos pela nossa condição natural, enfraquecida, e aí tombamos outra vez. Mas nós podemos vencer o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. A santificação é ser aperfeiçoado no amor de Deus, é ser dirigido pelo amor de Deus, é andar naquilo que Deus colocou dentro de nós pelo Espírito Santo, é andar no Espírito Santo. Quando nós agimos em nossas condições naturais, somos tomados pela concupiscência e fracassamos. Vamos agir naquilo que Deus nos deu. Vamos agir no Espírito, vamos agir no amor de Deus. Esse é o caminho para uma vida santificada. Vamos ficar de pé.